Boa tarde, gente. Vou aqui começar a gravação da nossa aula, né? Para não precisarmos repor essa aula do feriado, mas não só por isso, né? Porque é uma realidade as aulas à distância, assim como as reuniões empresariais e outros tipos de reuniões também que já acontecem assim no mundo virtual, é uma realidade e fica em forma de treinamento para a gente. Para mim é uma novidade, é a primeira vez que eu estou gravando algo assim. Sempre eu estou acostumada a estar do outro lado da tela assistindo aos meus professores. Hoje estou aqui condicionada a estar enfrentando esse desafio de gravar uma aula para vocês. Eu espero que vocês assistam, façam valer meu esforço. A nossa aula de hoje ela é sobre desenvolvimento de talentos. Essa aula é um resumo de uma aula que eu tive na minha pós-graduação sobre gestão e docência no ensino superior, que eu achei muito alinhada com o conteúdo do nosso curso, na parte em que se fala de mercado de trabalho, em perfil de trabalho. Então, eu resolvi trazer isso aqui para vocês e por coincidência mesmo, essa aula está utilizando o filme que nós assistimos ontem, Um Senhor Estagiário, para exemplificar muitas coisas que estão aqui nesse conteúdo, né? O filme que nós assistimos ontem, Um Senhor Estagiário, e eu vou até fazer essa observação, o título do filme, né? Essa palavra senhor, ela não está associada à idade do protagonista. Esse senhor está colocado aí como adjetivo, né? Para estagiário, um senhor estagiário, né? Quer dizer que ele se destacou enquanto estagiário, né? Tem um duplo sentido. O filme ele aborda, né, diferenças geracionais. A gente teve uma aula em que falamos sobre as gerações, né? Falamos sobre Baby Boomer, geração X, geração Y e ainda chegamos a falar sobre a geração Z, que ainda está sendo, né, estudada, analisada. O filme também fala sobre o desenvolvimento de habilidades múltiplas e o resultado efetivo de equipes diversas, né? Porque lá mesclou homem com mulheres, homens mais velhos com homens jovens. Então, o resultado positivo de se trabalhar com pessoas diferentes, com faixa etária diferente. Ao longo do desenvolvimento desse conteúdo, aí eu vou relacionar com o filme. Quem não assistiu, dá um jeitinho para assistir que vai compreender bastante coisas. Vou mostrar para vocês nosso próximo slide. Desafios organizacionais acerca do desenvolvimento de talentos. A gente está vivendo um momento da Revolução 4.0, né? Depois desse período da Revolução Industrial, a gente já teve vários adventos que revolucionou o mercado de trabalho, né? E nesse momento estamos vivendo a era digital,
E é um desafio organizacional utilizar da melhor maneira possível os recursos digitais e também fornecer inclusão digital. No filme a gente viu que o senhor estagiário, ele precisou gravar um vídeo para se apresentar para a empresa para concorrer à vaga de estágio. E ele fala no vídeo que não sabia nem o que era uma entrada USB. Então, o filme já aborda esse sentido, né, das gerações milênio, não dispor tanto, não utilizar tantos meios digitais, mas que sim, eles precisam ser inseridos, né? Inclusive aqui no complexo a gente tem os cursos de inclusão digital para os idosos, né? Outro desafio organizacional nesse momento é superar os requisitos da pandemia da Covid, né? Que onde muitas empresas ficaram desenvolvendo suas atividades em home office. Embora as pesquisas apontem que as organizações não pretendem manter esse trabalho home office integralmente, né? Integralmente não, mas complementarmente sim. Gente, vocês sabem o que é acróstico? Acróstico, vou mostrar para vocês. Eu já tinha visto, mas não sabia que tinha esse nome. É esse tipo de exposição aqui, em que se forma uma palavra na vertical para criar esse tipo de prosa, né? E aqui é um acróstico desse autor, Jamais Cássio, em que ele resumiu como ficou o mundo pós-pandemia, né? E ele fez, na verdade é em inglês, né? Mas aí eu já trouxe para vocês assim, português, em que ele definiu o mundo atual como frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Vamos para o nosso próximo slide. Tomara que vocês estejam vendo direitinho, gente. Porque eu não consegui. Eu tentei gravar em outros aplicativos onde eu pudesse ficar alternando a minha imagem e o slide, mas encontrei alguns, mas são versões pagas. Aí não deu certo, então eu resolvi gravar só o vídeo e usar esse mecanismo aqui para que vocês possam pausar o vídeo e fazer as anotações. E nesse aí que eu mostrei para vocês, tendências globais. Tendências globais. Gente, estamos falando sobre mercado de trabalho, né? Então, uma tendência global em relação ao mercado de trabalho nesse momento pós-pandêmico e em busca do desenvolvimento de novos talentos é uma das, né? Projetar o trabalho com foco em bem-estar. Além de requalificação, liberando potencial de força de trabalho. Super equipes, onde o trabalho acontece. Governança das estratégias de força de trabalho, a aceleração da alternância para o trabalho de rearquitetura. O mercado de trabalho ele está sendo remoldado, né? Porque a gente tem uma nova geração entrando no mercado de trabalho
E mais na frente a gente vai ver que, de acordo com as gerações, né, essas pessoas têm expectativas diferentes. E essas tendências globais, elas estão focadas em atender às necessidades desse novo trabalhador, né, da geração X, né, os millennials. Mais na frente tem uma tabelinha para explicar melhor sobre isso. Engajamento e proposta de valor. Fatores essenciais para o engajamento. A gente falou sobre engajamento na aula que a gente teve, né, na sexta-feira, sobre liderança, que eu particularmente amei aquela aula, né? Fatores essenciais para o engajamento. A proposta de valor para o empregado, recursos humanos e liderança, né? A gente viu sobre esses termos, a gente viu na aula da sexta-feira. Eu vou falar aqui para vocês sobre pontos que indicam o significado, né, dessa ideia para gerar engajamento e valor. Significado e proposta. Relacionados ao valor social e sua contribuição, orgulho pelos sucessos alcançados. Valor para o cliente. O cliente como figura central para a atuação da organização. Vantagem competitiva. Inovação, preocupação com custo e qualidade e colaboração estão no núcleo do negócio. Competências distintas. Conhecimentos, expertise e confiança, aumento da reputação. 3 fatores são essenciais para o engajamento. É o que está lá nos slides que eu mostrei ainda há pouco para vocês, né? A proposta de valor para o empregado, recursos humanos e liderança. Fatores que afetam negativamente o engajamento. Ai, gente, tem um erro aí de digitação, viu? E a produtividade. Falta de clareza. Esse trabalho que eu estou utilizando para passar essas informações para vocês, até no fim eu deixei aí nas referências. Ele está todo embasado em pesquisas atuais. E aqui são dados de uma dessas pesquisas, né? O que pode prejudicar negativamente o engajamento e a produtividade organizacional, né? A falta de clareza. 28% dos entrevistados apontam possuir um senso de direção claro em relação ao trabalho que executam. Apenas 28%, metade da metade, sabem exatamente o que devem fazer nos seus trabalhos, né? A falta de clareza pode dificultar o engajamento e a produtividade da organização. Lembram que a gente teve uma aula sobre as diretrizes organizacionais, missão, visão e valores, né? A organização desenvolve esses conceitos e aí todos os funcionários, todos, nos 3 níveis organizacionais, eles devem estar cientes de qual é a missão dessa empresa, para que ele desenvolva a atividade dele buscando alcançar essa missão organizacional. Nos 3 níveis
Lembram dos 3 níveis? Estratégico, tático e o operacional. Então, do agente lá dos serviços gerais ao CEO, todos devem olhar para a mesma direção, missão, visão e valores da organização, desenvolverem suas atividades com foco a alcançar os objetivos que estão descritos, né, nessas diretrizes organizacionais. Outro fator que afeta negativamente o engajamento e a produtividade organizacional é a baixa resolutividade. Apenas 23% dos entrevistados dessa pesquisa informaram que atingem plenamente suas metas. Novamente, né? Metade da metade atingem suas metas. Aqui não especificou quais seriam essas metas, né? Se são metas pessoais ou se são metas profissionais. Quando a gente desenvolve um trabalho, seja nessa relação de emprego, seja na relação do empreendedorismo, né? Que é o proprietário do negócio diretamente com o seu cliente. Em qualquer tipo de relação de trabalho, a gente tende a estabelecer metas e objetivos. A gente viu que há uma diferença entre metas e objetivos. E dentro dessa, né, classificação de metas e objetivos, nós temos metas profissionais e metas pessoais. E aqui não especificou, né, se são metas pessoais ou profissionais, mas menos da metade não atinge meta. Vamos generalizar e dizer que meta alguma, né? Pouca satisfação, terceiro fator aí que prejudica, né, o engajamento. 70% dos pesquisados não sentem plena satisfação com o que realizam e somente 15 informam satisfação plena em relação à própria saúde. Quando questionados sobre reconhecimento a seu trabalho pelos colegas de equipe, apenas 18% informam se sentirem reconhecidos. As relações no trabalho são consideradas satisfatórias para 23% da relação pesquisada. Pouca satisfação prejudica o engajamento organizacional. Se os funcionários não estão satisfeitos, provavelmente essa empresa não terá bons resultados. E nós estamos falando aqui sobre desenvolvimento de talentos. Como desenvolver talentos se os funcionários não estão alcançando satisfação, não estão atingindo metas, não compreendem nem mesmo o que deveriam estar fazendo. Valores geracionais. Nós falamos sobre isso em sala de aula, né? Sobre as gerações. E hoje também essa aula vai ser um pouco disso, né? Um resumão das nossas aulas. E aqui está falando sobre os valores geracionais. No grupo Baby Boomers, os valores dominantes são sucesso, realização, ambição, rejeição ao autoritarismo, lealdade à carreira. Vocês vão ver aí o espaço de tempo, né, em que se compreende a geração Baby Boomer, o ingresso dessa geração no mercado de trabalho, que se dá aí entre os anos 65 e 85, anos em que a gente viveu sobre o regime, né,
militar, e provavelmente por isso é um traço dessa geração rejeição ao autoritarismo. Depois vem a geração X, com ingresso no mercado de trabalho entre 1985 e o ano 2000. Estilo de vida mais equilibrada, trabalho em equipe, rejeição a normas, lealdade aos relacionamentos. Esse período aqui, em 88, né, a gente teve a nova Constituição, né, e aí ficaram por A mais B os direitos constitucionais, mais intensidade para os direitos trabalhistas. Então surge aí um novo comportamento, né? Um novo valor de estilo de vida mais equilibrado, né? E depois a geração Y, né? De 2000 até hoje. Daqui mais alguns anos a gente vai ter o estudo aí sobre a geração Z, né? Mas ainda estamos parados aqui na geração milênios, né? Autoconfiança, valores dominantes. Autoconfiança, sucesso financeiro, independência pessoal, mas com orientação para a equipe. Lealdade a si mesmo e às suas relações. Vocês percebem aí essa mudança nesse contexto histórico, né? A primeira geração tem uma lealdade à carreira, começa no mercado de trabalho e a intenção dessa geração é passar a vida inteira exercendo aquela mesma profissão, até crescer, mas dentro daquela mesma atividade, né? Já hoje essa geração tem uma lealdade mais a si mesmo. Então, se no decorrer do caminho da sua trajetória profissional você não se sentir valorizado, não se sentir agregado, acreditar que pode ser feliz na execução de outra atividade, você vai mudar de atividade, você vai parar a sua carreira e vai começar uma outra carreira. A gente fez aquele trabalho lá sobre assistir o jornal, né, e recortar as palavras vistas em sala de aula. Vocês lembram da história daquele rapaz, né, que ele era um CEO numa empresa de tecnologia da informação, estava num momento muito bom da carreira dele, mas ele não sentia mais emoção, ele não tinha mais paixão em fazer aquilo e ele parou tudo para ir correr, né? Para ir participar de maratonas, quebrar recordes, e hoje ele está muito feliz, né, com os resultados alcançados por essa mudança que ele teve, né? Essa audácia, né, que ele teve de mudar completamente a atividade profissional dele. Competências profissionais essenciais. A gente tem falado muito sobre isso, competência, não sei se vocês estão atentos, mas é uma palavra importantíssima, né, para quem almeja entrar e se manter no mercado de trabalho. Buscar desenvolver competências, né? A gente não nasce sabendo tudo, a gente não nasce dotado de todas as qualidades possíveis que um ser humano pode, né, apresentar. A gente tem, enquanto animal racional, a capacidade de mudar, de aprender, de desenvolver. E aí nesse material aqui, ele trouxe
As competências profissionais essenciais para esse novo momento, né, em que se busca desenvolver talentos, né? Olha, ao longo desse material todo que eu li já 2 vezes, não se encontra a expressão mão de obra, sabe? Acho que está ultrapassada a mão de obra, ou pelo menos estão tentando amenizar, né? Essa, essa realidade que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar porque a gente precisa de recursos financeiros, a gente vive num sistema capitalista em que tudo depende da troca de dinheiro, né? Então, se você quer saúde particular, você precisa de dinheiro, educação particular, você precisa de dinheiro, então você precisa trabalhar para ter dinheiro. E trabalhar é isso, vender seu esforço, sua mão de obra, ou como eles estão tentando colocar aqui, né? Talento, vender seu talento. Então, as competências profissionais exigidas nesse momento, né, pelo mercado de trabalho, estão a aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. O que é isso? Autonomia e proatividade na busca de atualização contínua, desenvolvimento ativo por meio de estratégias de aprendizagem em diversos espaços, estruturas e experiências. Quando a gente falou sobre currículo, nós falamos sobre aprendizagem ativa, falamos sobre um currículo que não tem uma novidade de pelo menos 6 meses, é um currículo que está defasado, está ultrapassado, né? Outra competência, criatividade, originalidade e iniciativa. Resolução de problemas complexos com inovação, criatividade, originalidade e iniciativa. Buscar sempre tentar descobrir novas formas de resolver problemas que nos cercam de forma original. Designer e programação de tecnologia. O entendimento da lógica por trás dos aplicativos, além de expansão da mente, aptidões para construir rotas de soluções para os espaços, de soluções para os mais diversos problemas. Eu falei para vocês, né, o que é a gestão. Gestão é isso, perceber o problema e focar na solução. Pensamento crítico e análise. Capacidade de questionar e repensar alternativas, analisar as situações antes de chegar às conclusões. Não confiar prontamente em opiniões alheias e nem mesmo em suas próprias percepções. Falei para vocês sobre análise, né? Dar uma opinião. Vamos deixar isso para as conversas nas calçadas, né? Para as pessoas que já estão com a vida ganha, aí elas podem dar opinião. Mas quem está estudando, quem está trabalhando, quem está correndo ainda, né? Não pode sair por aí dando opinião. Você faz análise, né? E para analisar, você precisa ler, você precisa estudar. Precisa questionar, repensar. Não basta sair por aí abrindo a boca e falando um monte de asneiras, né? Solução de problemas complexos. Liderança e influência social, sempre, né? A liderança colocada aí entre as competências necessárias. Ai, todo mundo vai ser líder e por que não? A gente falou naquela aula sobre liderança, da liderança em grupos, né? Que ora, você que está ali como colaborador vai poder sim ter uma atitude de liderança. Inteligência emocional. Conhecimento de si mesmo para se tornar capaz de lidar com frustrações, controlar impulsos e manter a motivação, independentemente das adversidades. Inteligência emocional. Há um tempo a gente ouvia falar sobre
não trazer os problemas do trabalho para casa. Fazer isso, né, pôr isso em prática, não misturar o que é um desgaste do trabalho, não trazer para o seu ambiente doméstico, é uma característica de quem domina, né, a inteligência emocional. Não é algo que se aprende do dia para a noite. Recomendo até terapia, né, para que esse conhecimento sobre si mesmo, é difícil você conhecer a si mesmo sozinho, né? Para isso existem os psicólogos. Raciocínio, resolução de problemas e ideação, análise e avaliação de sistema. São algumas aí das competências que o mercado exige dos novos talentos. Os relatórios apontam para a consolidação de competências técnicas e comportamentais, sendo as últimas a principal causa de insucesso profissional. O início do processo de desenvolvimento está em uma análise clara das capacidades e aptidões que possuímos, o que precisamos melhorar ou alavancar e as lacunas de competência. A autonomia e a aprendizagem ativa deixa clara a exigência da compreensão de autorresponsabilidade como competência a ser desenvolvida. Habilidades transferíveis. Achei interessante isso porque fica bem alinhado com o que eu sempre falo em sala de aula, né? Que a administração, ela está presente no nosso dia a dia, né? Na nossa vida desde sempre, desde a primeira infância, passando pela adolescência, a vida adulta. E esse conceito de habilidades transferíveis é justamente isso, né? Você levar para o contexto profissional, para o desenvolvimento da sua atividade profissional, características, competências, habilidades que você desenvolveu em outras situações. A gente falou sobre a liderança, né? Quando você é líder de classe na sua escola, você está ocupando um espaço de liderança, um cargo de liderança. Quando você é capitão do seu time, né? Quando é você o dono de casa, que é você quem determina como vai ser alocados os recursos da sua casa, você está administrando e você está desenvolvendo competências e você pode e deve levar essas habilidades para o contexto profissional. Aí esse autor listou algumas habilidades transferíveis. A comunicação, né? Comunicação, se você é uma pessoa comunicativa, consegue conversar com diversos públicos, né? Você consegue manter uma conversa coerente com um grupo de evangélicos, você consegue manter uma conversa bacana com um grupo de umbandistas, com adolescentes, com um grupo de idosos. Você é uma pessoa comunicativa, consegue, né, alcançar diversos públicos. Então, você é uma habilidade que você tem, que você pode levar para o contexto profissional. Trabalhar em equipe. Até hoje, nas experiências de trabalho que eu tive, onde eu escuto mais queixas, onde eu escuto mais pessoas dizerem que não tem essa competência, não tem essa habilidade de trabalhar em grupo. E a cada material desse, né, dessas aulas, a gente percebe o quanto que o mercado de trabalho exige que o profissional seja uma pessoa que consiga trabalhar em grupo. O líder principalmente, né? Ele vai liderar. Ele vai convencer, influenciar as pessoas a adotarem, né? A acolherem as decisões que ele tomar,
né? Um líder não é líder sozinho, né? Ele só é líder se ele tiver um grupo que o segue. Outra habilidade transferível, organização. Falei para vocês sobre organização, né? Que a gente tem que desenvolver a organização dentro da nossa casa para que isso, né, saia para os outros ambientes que a gente venha a frequentar. E aqui eu estou falando de organização prática mesmo, rotineira. Tanto com coisas físicas, tipo, bote a louça suja na pia, bote a roupa suja no cesto de roupa suja, mantenha os calçados no lugar que é para manter, organize pastas com as suas contas domésticas, né? Faça planilhas onde você consiga alocar ali seus ganhos e os seus gastos. Essa organização mesmo, bem enfática e bem cotidiana, para que você não tenha que ter uma mudança drástica, né, de comportamento, porque ingressou no mercado de trabalho e agora vai ter que ser organizado. Não seja organizado. A habilidade de ouvir. Você ouvir bem e fazer análise do que se ouviu para poder se manifestar, né? E liderança, né? Habilidade transferível, liderança. Você é um líder, um bom líder de classe, você transfere isso para o mercado de trabalho, para a sua atividade profissional, e isso vai te ajudar. Valorização dos talentos. Aqui é um tópico sobre como as organizações podem fazer, né, o que elas podem fazer para valorizar os talentos. Cada vez que uma empresa demite um funcionário, isso gera um custo. As empresas não contratam pessoas no intuito de com exceção, lógico, né, dos contratos temporários, mas em amplo sentido, os contratos são feitos para durar bastante tempo. Contratos de trabalho. Adquirir esse talento, né? Através de recrutamento interno ou recrutamento externo, considerando a indicação realizada por empregados. Construir talento, desenvolvimento dos empregados e apresentação dos processos e da cultura, considerando a lógica 50, 30, 20. Né, que soma aí 100%. 50% por meio do próprio trabalho, 30% por meio de treinamentos e processos de inovação e 20% vindos da experiência de vida de cada um. Uma teoria de como se construir um talento. Emprestar. Equipes de consultores, vendedores, clientes e fornecedores podem contribuir para o crescimento da empresa, não só a equipe interna, né? Ou seja, trazer de fora esses outros profissionais para agregar valor aos profissionais que já são da casa. Promoção de pessoas com alto desempenho, processo sucessório para os níveis executivos. Eu falei para vocês, né? A gente falou lá dos níveis organizacionais e que quem começa aqui no nível operacional deve ter a chance, né, de ir subindo nesses níveis, né? Demover, essa palavra é nova para mim, mas ficou bem claro aqui qual é o significado dela. Profissionais que apresentam baixo desempenho precisam de desenvolvimento. Inclusive devem ser demitidos.
A avaliação de desempenho é uma ferramenta essencial. Então, demover é isso. Se foi promovido, mas não alcançou os resultados desejados, ele pode ser novamente, né, demovido, né, e talvez promovido novamente, mas para outro setor, né, não vai deixar a pessoa para sempre lá naquele cargo. Se ela não foi bem em outro, nada impede que ela seja melhor em outro. Vincular. Profissionais com bom desempenho precisam ser reconhecidos e recompensados, além de promovidos, para que cada vez mais estejam vinculados à organização. Gente, essa aula é sobre desenvolvimento de talentos. Desenvolvimento de talentos. Outrora seria produção de mão de obra. Eu ainda estou assim impactada com a nova nomenclatura para vocês verem como tudo muda, né? Tem que se reformular porque as pessoas vão estudar mais, vão aprender mais e aí elas começam a criticar, né? A tecer críticas, principalmente em relação ao trabalho. Principalmente em relação ao trabalho. Ninguém quer ser mais apenas um objeto no mercado de trabalho, né? Não quer ser como uma máquina, não quer executar o trabalho de forma automática, né? Por isso que se fala em talento. Talento, essa palavra talento, desenvolvimento de talentos é muito mais humanizada, né? Tem muito mais a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje. Aí esse material trouxe inserções, lembram lá de matemática, né? De conjuntos. Para uma vida produtiva e feliz. Foi alguns tópicos, né, que o autor colocou aqui, para que você consiga conciliar no seu trabalho algo que ele colocou aqui entre aspas. A razão pela qual nos levantamos todas as manhãs. Então, esse autor ele colocou esses 4 tópicos aqui como parâmetro, né, para que você desenvolva a sua atividade da maneira mais leve possível. Aquilo que amamos, e aí aquilo que amamos faz interseção com a paixão. Aquilo que fazemos bem, que faz interseção com missão. Aquilo de que o mundo precisa, que faz uma interseção com vocação. E aquilo que nos pagam para fazermos, né? Que tem inserção com a profissão, né? Então, se a gente conseguir juntar esses 4 tópicos no desenvolvimento da nossa atividade, esse autor acredita que assim teremos uma vida produtiva e feliz, né? Quando fazemos o que amamos, fazemos o bem, algo de que o mundo precisa e que somos remunerados para fazer isso. Processos de desenvolvimentos de talentos. São alguns processos, né, que as pessoas podem procurar para receber uma orientação de um perfil profissional. A gente falou sobre isso,
Existem profissionais que podemos procurá-los para nos auxiliar nessa descoberta. Aí esse material trouxe três tipos de processo, né? O coaching de carreira, né? Normalmente esse coaching de carreira não é aquele coach da internet que acha que porque só trabalhou no setor de recursos humanos ele é o bam, que entende tudo sobre desenvolvimento de carreira. Não é esse não, gente, viu? O coach de carreira pode ser uma pessoa formada em recursos humanos, ou mesmo um profissional da psicologia, né? Porque ele traça mapas e aí vai junto contigo, né? Perceber aonde onde você tem mais vocação, né? Para que você tem mais vocação? Aí tem o aconselhamento de carreira. Esse já é um processo que, inclusive nas faculdades, a gente tem, né? Tem profissionais que estão lá na salinha deles esperando pelos alunos para essas conversas, né? Para até encaminhar e a pessoa que está pensando em mudar de curso, ir para outro curso e não perder tanto tempo na faculdade. E existe também o mentoring. O mentoring já acontece dentro da organização, né? Quando você entra em uma organização, você é novo e aí você é acompanhado por alguém que já faz aquela função e ele vai treinar você, vai te orientar nesse novo trabalho. Novo para você, né? Aqui são as referências, né? O nome das autoras desse trabalho, desenvolvimento de talentos. É um conteúdo que está disponível para mim numa das minhas aulas da pós-graduação e eu achei pertinente trazer para vocês porque está muito alinhado com o conteúdo das nossas aulas. Nós falamos aqui sobre as competências, sobre esse novo mercado de trabalho. Fizemos um link com o filme que nós assistimos, né? Um filme bem atualizado que já trata de uma empresa que está na internet, que fala dessa diferença das gerações, fala sobre uma mudança, né, de profissão, que foi o que aconteceu com o estagiário, né? Ele teve uma mudança de profissão. No decorrer do filme a gente viu de como ele teve que ser multidisciplinar, né? Ele não fez somente aquilo que estava pré-determinado para ele fazer, né? Ele foi proativo, né? Ele aprendeu coisas novas e interagiu e estava super disposto a conhecer novas ferramentas de trabalho, novas oportunidades. E nós aqui também estamos vivendo esse momento de buscar coisas novas. Para mim é uma novidade gravar um vídeo desse, uma aula online. Eu espero que vocês aproveitem. E eu estou muito feliz. Estamos encerrando o nosso curso. Para mim foi muito bom, né? Só posso falar por mim, gente. Então, por mim, do meu ponto de vista, das minhas expectativas, dos objetivos que eu estabeleci quando fui convidada para ministrar esse curso. Na verdade, eu não fui convidada, eu me ofereci, né? Quando eu vi, eu pensei logo na oportunidade que eu ia ter de revisar os conteúdos aprendidos na faculdade e de poder falar desses conteúdos que estavam todos muito aqui, né? São 9 anos, aliás, 8 anos
de muitos estudos, eu gosto muito da área de administração. Já disse a vocês, repito, a gente vive nesse modo de produção capitalista, então é onde a gente consegue trabalho dentro, né, desse ambiente organizacional, seja ele particular, seja ele na esfera pública, ou seja ele autônomo, né? A gente viu no decorrer do nosso curso as possibilidades de concurso, empregabilidade e empreendedorismo. E aí, em algum deles, a gente vai começar, e como nós somos dessa geração que não fica uma vida inteira na mesma coisa, então você pode passar no concurso, passar um tempo trabalhando aí na esfera pública e depois você pedir exoneração do seu cargo e vai empreender. Você pode começar empreendendo e depois você vai para o mercado de trabalho, enfim, não tem mais limites, não tem essa pré-determinação, você não precisa passar toda a sua vida presa à mesma coisa, né? A gente tem flexibilidade. Agora, para que você consiga, né, ter essa flexibilidade, poder praticar essa flexibilidade, você precisa estar disposto a aprender, buscando sempre conhecimento. Aí a gente teve também a oportunidade de ver a plataforma do Sebrae, onde tem muitos cursos, cursos teóricos, cursos práticos nas mais diversas áreas. Eu acredito que foi pouco tempo, mas foi muito intenso. Eu espero mesmo que vocês tirem o melhor proveito desse conteúdo. Eu aprendi muito com vocês, não é só demagogia, né? É uma verdade, não existe mais essa hierarquia que o professor chega na aula ditando conteúdo, ditando conceitos, não é esse mais o paradigma da educação, é uma troca, né? A gente ensina, a gente aprende, a gente troca conhecimentos e é assim que se move hoje o processo de educação. Então, só tenho a agradecer a vocês, muito obrigada. Desse material aqui, eu só realmente espero que vocês assistam e amanhã conversaremos mais sobre isso. Por favor, não... Como é que eu vou dizer, meu Deus do céu? Já é o final do vídeo, eu espero que vocês não tenham criado tantas expectativas, né? Foi a minha primeira vez. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.